fizeram um cálculo de quantas galinhas e quantos ovos elas teriam no período X de tempo, por quanto elas venderiam, logo conseguiriam devolver X. Só que como que vale? É justamente as relações, uma outra necessidade, não se exige documento, não se exige comprovação de renda nem nada disso, mas se exige a carta de recomendação de alguém, que seja referência naquele espaço. Na maior parte das vezes são pagos, né? São pagos que estão ali até porque são fundos vinculados à Igreja Católica. Mas pode ser qualquer outra pessoa, o líder comunitário, o campo pode dar carta para alguém. Quer dizer, alguém que diga, olha, eu conheço o grupo deles, eles realmente estão fazendo isso, tá ok. E nesse caso, no dia em que houve essa seleção, um dos padres que estava à mesa conhecido. E ele disse, olha, elas estão dizendo que vão conseguir devolver R$2.000, mas não. É um grupo extremamente pobre, elas estão dizendo que vão conseguir vender, mas pelo que eu conheço do grupo, vão primeiro comer. Vão primeiro se alimentar e aí depois, e não vai ser agora, que vão conseguir vender e talvez obter alguma sobra com isso. Então o primeiro movimento é, a gente apoia e acompanha para ajudar a organizar e não cobra nada. E aí a gente vai vendo como é que o grupo se desenvolve, o que a gente pode fazer para garantir a devolução ou não. E aí vem toda a história da inadimplência nos fundos. Né? Como os nossos fundos são muito diferentes dos outros, e a fonte de recurso dele vem em grande medida de doações de fiéis, essa era uma das, quando a gente foi fazer o mapeamento, essa era uma das questões que os gestores de fundos apresentaram. Né? Desculpa por que as pessoas não devolvem. Porque a taxa de inadimplência é muito alta. Né? Mesmo aqueles que têm já um trabalho de longa data. E a resposta é óbvia. Elas não devolvem porque o dinheiro que foi para o fundo é doação. Logo, se é doação para a Caritas, é doação para mim também, eu não vejo motivo para devolver. E é simples assim. Eu me senti até meio patética quando eu dei essa notícia por isso. Mas é isso. As pessoas não enxergam razão para devolver. Porque é o dinheiro que vem da bandeira da fraternidade. Então, assim, tem alguns fundos que entenderam isso e que começaram a construir uma outra relação com a comunidade. O Fundo Diocesano de Passo Fundo, a gente já escreveu a sistematização da experiência, está no site do campus, se vocês quiserem conhecer. É muito interessante. O que eles fizeram? Eles resolveram aproximar o doador, que é anônimo, né, são os fiéis da Igreja Católica, os empreendimentos apoiados. De uma forma muito simples. Eles passaram a ir para a missa divulgar os empreendimentos. Então eles vão para a missa e dizem, olha, sabe aquele dinheiro do ano passado? Apoiei o empreendimento dele. Olha o que ele faz. E começaram a falar sobre isso. Quando eu fui conversar com os doadores, as pessoas disseram, eu acreditava na Caritas. É isso, né? Eu tenho fé em Deus e tenho fé na Caritas. Eu acreditava que o dinheiro ia para outro lugar, mas eu não tinha certeza. Agora eu sei que a padaria do seu fulano se beneficiou do dinheiro que eu também dei, e agora eu compro lá. Passaram a comprar na feira de orgânicos, porque entenderam que o dinheiro ia para lá também. A cooperativa de reciclagem passou a contar com a cooperação maior das pessoas, né? Porque se aproxima pessoas que estão, a princípio, distanciadas. E isso ali ajudou e aumentou a contribuição em 30%, para além do que já tinha. Eu acho que sobre os fundos é isso. Então, pessoal, né? Temos conta das 10 da noite. Não sei se tem mais alguma. Eu queria fazer me perder para fazer uma pergunta sobre a relação com os movimentos. Por exemplo, eu sei que nessa parte vocês falaram hoje tem uma relação com o movimento da moradia, não sei se como é que isso se dá, se isso altera assim, a incidência que tem, por exemplo, porque tem alguns empreendimentos que são muito mais claramente institucionais, no fundo, e daí vai. E tem alguns que tem mais o processo de mobilização a partir de movimentos, inclusive dos objetivos que você tem. Não sei se isso politiza, complica entre as experiências que vocês conhecem. Porque, por exemplo, eu pergunto o movimento nacional. Você está falando da articulação da rede de bancos, mas a rede de bancos não é necessariamente assim, o movimento. Não sei como é que vocês veem essa questão da relação ao movimento moradia, movimento do MCT, como é que se dá uma coisa com a outra, em termos de
até assim, do objetivo, né, do banco e do fundo, porque depois isso era apenas para resolver um problema da comunidade, que já é uma metodologia, mas que não está necessariamente em uma perspectiva de transformação, de buscar alguma outra coisa. Não sei como é assim, trocar um pouco de experiências, porque fundos eles estão mais vinculados com movimentos, fundos, ou que bancos, né? Ou esse está mais, porque eu vejo diferente, uma entidade é uma coisa, né? Um movimento social é outra. Não sei. Devido também um pouco porque todas as preocupações é da onde que surge o banco, né? Então tem o banco na comunidade, mas as demandas eles vêm mais de processos de articulação maiores. Eu acho que eu queria só somar, assim, a fazer uma pergunta para o Nessol e para o Camp, assim, né? Da questão com quem trabalha com as finanças solidárias e com quem trabalha com os bancos comunitários e desse avanço que teve, hoje são mais de 104 bancos comunitários, né? E por que será que a gente não bebeu dessa cachaça? Sabe? Já que você está falando de regionalização da economia solidária, que a gente estava falando, claro que a pergunta é complexíssima, né? Não é assim no sentido, né? Mas assim, de ver, por exemplo, a Thalita, principalmente que trabalha no Estado, né? Assim, por que essa febre, não digo que é febre também no sentido pejorativo, de jeito nenhum, mas por que não tem um pontinho, aquele mapa aí da região sul como um todo, né? E aí tu fala, a região sul é diferente enquanto finanças solidárias do que o resto. Mas aí também tem uma coisa, né? Boa parte dos bancos foram promovidos por entidades diferentes. Então, até que ponto ele não é uma questão de que também de uma característica de alguém que se coloca o trabalho de fazer isso. Nós temos esse debate, né? Quem é que promove? Porque a problemática tem em tudo que é lugar. Agora, como é que isso surge? A partir de alguém que vai dizer, quem sabe vamos fazer um banco comunitário. Não sei se mais alguém quer comentar ou perguntar, dizer alguma coisa. Vamos fazer também um pouco mais informal, tem que ser pergunta e resposta. A gente tem alguns minutos para a gente encerrar. Todas as outras perguntas foram respondidas a contento? Eu faço uma pergunta para a professora. Tem algum local já que esteja funcionando já esse projeto? Aqui no sul? Ou na região metropolitana? O banco? Teve, eu ia falar no bairro Dunas, em Pelotas. Tem uma experiência comunitária bastante forte, tem uma série de ações e de projetos, e eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo que eles iniciaram esse movimento, que tinham uma experiência de banco comunitário e não souberam dizer, as pessoas com quem eu conversei pelo menos, mas as pessoas vinculadas ao outro movimento social, não souberam dizer por que não vingou. Mas lá nasceu, acho que viveu por pouco tempo, mas lá chegou a ser constituído um banco comunitário. A Elaine era uma pessoa. Aqui em São Leopoldo você testou também, lá no bairro Campina, eu acho. Aqui em Porto Alegre teve iniciativa de moeda social. Não foi aberta, mas ela não era uma moeda, era promovida por outros trabalhos. Foi. Então, essa coisa das entidades, que entidade é o quê, né? Eu acho que assim, uma coisa é quem fomenta dentro da política. Uma coisa é a política que foi construída, a política nacional que tem a cenário. Outra coisa é o que acontece nos territórios. Quer dizer, o Palmas veio, né, uma mobilização lá da comunidade. No caso do projeto, por exemplo, vamos trazer para a nossa história, o Nessol, na hora que ele entra nesse debate, é um contexto lá em São Paulo, do movimento de moradia, que não era União São Paulo, tem outra história, entrou no mesmo projeto, mas é uma outra história, que era a articulação do movimento de moradia com a economia solidária. E aí tem um campo imenso de debate
para a gente pensar o que deu certo ou não. Quer dizer, nessa articulação do movimento de moradia com a economia solidária a partir dos bancos, quem na ponta fazia acontecer? As associações de moradores dentro dos conjuntos habitacionais. Então, quer dizer, o movimento de moradia eram as lideranças mais macro. Daí como é que você insere isso? O banco entra em que dinâmica? Era lá na dinâmica comunitária dos conjuntos habitacionais. Não vai dar aqui pra gente discutir. Mil questões vieram para quem discute movimento social, que era os movimentos de moradia, tem uma discussão macro da habitação. E aí quando vem os bancos comunitários, eles passam a precisar pensar naquele território específico. Mas as grandes lideranças estão pensando na política nacional de habitação. E aí como é que a gente faz? No caso do Palmas, que sai da comunidade e vai para o nacional, e pensa uma discussão nacional, como é que a gente puxa o movimento de moradia para discutir o local, apesar de eles construírem a habitação? Esse é um debate longo. Tá? Então, nesse caso específico, quando você chega na política, e aí como foram surgindo os outros bancos? Um banco bem famoso também é o Banco Bem no Espírito Santo. Quer dizer, como é que surge o Banco Bem? Eram 19 mulheres que estavam lá trabalhando, tinham um recurso, criaram um fundo e elas queriam fazer alguma coisa com isso. Bom, foram atrás lá, descobriram que tinha o Banco Palmas, chamaram, e aí essa experiência foi implantada lá no Banco Bem, lá em Vitória, comunidades. Como vocês identificaram o Sampaio como um potencial? Então, no caso do União Sampaio, não foi induzido, você não induz nada. Você chega lá e fala, olha, a gente tem isso aqui. Aí eles olharam e falaram, parece interessante. Acho que a gente está afim de entrar nisso. O União Sampaio foi um processo, não sei se Mas eles já eram articulados, né? Sim. A gente tinha uma ação na Zona Sul. A gente tinha uma ação na Zona Sul. E aí era assim, enfim, queremos continuar uma dinâmica aqui na Zona Sul, que entidades ou que dinâmicas locais fazem sentido aqui. E aí teve um mapeamento, a partir de uma ação que também a incubadora já tinha na Zona Sul. Então já conhecia a UPM. Aí quando chegou lá na União Popular de Mulheres, era assim, quais eram as premissas? Era a gente que decidia ou não? E aí tinham lá alguns elementos para pensar se fazia sentido ou não, inclusive propor ou apresentar essa possibilidade. E a União Sampaio, quando a gente chegou lá, né, na União Popular de Mulheres, não sei se você, né, que as pessoas que foram, quer dizer, tem capilaridade, não tem como é a participação, é um entra e sai de gente, um entra e sai de gente, um entra e sai de gente, meu, esse lugar tem uma coisa. E aí foi conversando, foi conhecendo mais, falou, ó, é o seguinte, a gente tem uma metodologia assim, os caras falaram, a gente quer discutir econômico, a gente já vinha nessa, a gente está afim. E aí, o que aconteceu? Eu acho que um exemplo do União Sampaio é um exemplo, vamos dizer assim, um case. Porque esse encontro foi de fato um encontro. E não é à toa que promoveu o que promoveu. Quando a gente vira uma política nacional, e aí não é só política nacional, eu vou trazer 3 elementos. Tem prefeitura que quer implantar banco comunitário. Tem política pública de município que quer implantar banco comunitário. Aí você fala, puta, prefeitura, banco comunitário, que conversa rola aqui. Bom, tem prefeitura que montou o banco da prefeitura, que é, e o Piauí tem um caso interessantíssimo, que a prefeitura fomentou porque era uma cidade pequena. Um dos atores, uma cidade bem pequenininha, é diferente da prefeitura em São Paulo, é uma coisa. Eu falei uma coisa, uma cidade pequenininha, a prefeitura é um ator importante. Daí, nesse campo, tem várias iniciativas que é políticas municipais que quiseram fomentar em seus municípios, quando ele é pequenininho, e o Rio de Janeiro, que criou uma política pública de economia solidária e implantou o Banco Comunitário Cidade de Deus. Há casos em que esse encontro de fato acontece e a comunidade olha e fala, pô, essa ferramenta é boa, e há casos em que isso foi um fracasso. Porque é com a prefeitura, a comunidade não era tão articulada, precisa montar, é política pública, é um conjunto aí de coisas. Então, na hora que você vai criando essa interface com o Estado, ou com política pública, né? Estado com política pública, o que ela financia, o que é interessante para ela, por exemplo, um monte de município que quer, a gente quer ter banco comunitário, mas quem quer banco comunitário? É para uma comunidade, tem alguém demandando? Não, a gente quer banco comunitário. Então, tem que entender, você quer fomentar uma comunidade que vocês conhecem que pode ter um banco comunitário? Que foi o caso de Várzea Paulista, uma comunidade que tinha uma feira de trocas muito interessante e tal, já tinha uma moeda que circulava e tal.
como é que eu vou trazendo novos instrumentos financeiros. Então, aí, uma coisa é a associação que está lá na ponta, que vira o gestor desse banco comunitário. Isso é um tipo daquilo que a gente está chamando de entidade. Outra coisa é aquele que é a entidade de fomento, aquele que executa a política. Então, por exemplo, o NESOL virou um executor da política. De 2010 a 2013, a gente foi um fomentador, mas um fomentador que não ia na comunidade. Por exemplo, no caso do Sudeste NESOL, quando o NESOL tinha lá, apoiar os bancos que já existem e implantar novos. Né? Quando vem aqui, que é implantar novos, fala, legal, quem são esses novos? E aí a gente ia através dos fóruns, ou através do movimento de economia solidária, que espaços ou que comunidades, primeiro, estavam afim, queriam discutir isso, fazia sentido, ou tinha um instrumento financeiro que elas já desenvolviam. Por exemplo, em São Paulo tinha um lugar que já tinha uma moeda local circular em São Bernardo. Bom, faz sentido ou não faz se engajar nessa dinâmica? Então, a gente tentou fortemente estar próximo daquilo que já tinha emergido como possibilidade e se conectar a isso, né? Eu acho que o União Sampaio é o caso, de todas as experiências que a gente teve, é o caso em que de fato houve uma... Pô, aqui acho que vai rolar, vamos apresentar para esses caras, e rolou. É um dos poucos casos em que houve uma chegada de tipo, ó, vem cá, vou te apresentar uma coisa. Os outros, em geral, vieram ou do Fórum de Economia Solidária, poxa, tem uma turma rolando, está acontecendo, ou sabia que tinha um projeto de fomento, e aí, ó, são essas entidades, e aí, pô, aqui a gente está desenvolvendo isso. Então, foi uma coisa que foi meio acontecendo. Agora, de fato, tem esses pontos de tensão, né? Se apresenta ou não, em que situações isso aconteceu, deu certo, em que situações isso não deu. Quando você está falando de município, quando você está falando do ente municipal, como ele é um ator no local que quer montar o banco, as tensões podem ser de ordem muito maior. Então, há níveis de possibilidades. E no caso da dinâmica nacional, ela é pautada de alguma maneira. O que não tem no Sul também? Nesse boom, nessa massificação do 104. Porque não tinha nenhuma entidade aqui que fizesse banco. Como tinha nas outras, onde já tem, vira mais. Quer dizer, não teve nenhuma disposição para isso. Bom, então vocês que estão aqui se capilarizam para lá. E eu tenho uma hipótese, eu acho que aqui tem o cooperativismo de crédito é muito forte. E não pro mal, no sentido de que já tem uma instituição que vai dando conta e que participa das dinâmicas, Mas não dá conta, né? eu acho que não dá conta porque eles estão em outro lugar. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, quanto mais isso vai aparecendo, se publiciza, mais espaços de encontro acontecem, a gente encontra a turma da Cresol, que são os mais organizados. Ficam deslumbrados e falam, nossa, isso é muito interessante. Bom, mas vocês emprestam um pouco, né? A gente fala de 1 bilhão, a gente fala de 10, a gente fala de 1 reais, o fundo de vocês é muito pequeno. Mas tem um mundo a ser descoberto que parece que ele é óbvio, esse encontro, e na verdade é um encontro que está, tipo, ainda assim, a gente só fez um encontrinho ali no boteco. Passamos disso. E parece que esse encontro ele é mais... Ele aconteceu, mas ele de fato não aconteceu. Eu só ia fazer 2 comentários que uma coisa que a gente procurou também nesse processo de implementação era tentar conciliar os lugares que tinham vontade de ter um banco comunitário e se os locais tinham política pública estabelecida de economia solidária. A gente já sabe da fragilidade dos bancos comunitários e aí a gente queria, se tiver uma prefeitura que tem fundo ou que tem algum tipo de política, ou está avançando nesse sentido, isso talvez ajude o banco a se desenvolver. Não necessariamente na prática, assim, mas esse é o pressuposto nosso. Tentar ver se as comunidades são articuladas, se elas querem, e se tem alguma política pública acontecendo ali, de economia solidária que possa dar suporte a essas ações depois, porque o projeto acaba. Né? Então, o projeto, por exemplo, previa contratação de agentes de crédito, 2 pessoas em cada banco. Isso acaba, termina. E agora, o que a gente faz? Né, o banco não se sustenta, né, ele não tem lucro a ponto, pega lá todas as operações dele, ele não consegue se sustentar. Então como que a gente consegue fazer isso? Só com políticas de apoio. Então tinha essa preocupação. Agora, é claro, de início é tudo uma aposta. Né? As comunidades vamos tentar fazer. Agora, pra gente é claro, muitos elementos, por exemplo, do União Sampaio, que fizeram acontecer. Mas tinham vários outros bancos que a gente tinha essa mesma perspectiva.
a gente já fala, nossa, que interessante, tem uma articulação comunitária aqui que é forte, eles têm um engajamento, mas que acontecem mil coisas. Desde um funcionário que foge com dinheiro, assim, são seres humanos, enfim, tem as relações que estão acontecendo ali e que não é dado, né? Não é um processo de produção. Não é um processo de produção, né? Que você fala, bom, é só eu juntar tais ingredientes que isso vai dar a receita final. Não. Então, comunidades que se pareciam bastante articuladas, passaram por processos que estavam absolutamente alheios ao nosso conhecimento e vontade, que não fizeram o banco desenvolver da forma como a gente acharia que ele se desenvolveria. Assim. E aí outros lugares que não, que a gente falava, legal, estamos apostando junto, vamos nessa caminhada, e que despontaram coisas, tipo, nossa, que interessante, né? Nossa vibe, enfim. Então, tem esses elementos, a gente tinha esses pressupostos, que a gente acha que ainda são corretos, são interessantes, são certos, mas eles também não garantem, não é uma receita. Sobre a relação dos fundos e dos movimentos, eu acho que tem a relação dos fundos e dos movimentos. E por que a gente não tem tanto? Porque eu acho que são coisas que, ao fim e ao cabo, se misturam em uma coisa mesmo atitude. A gente tem um conjunto de movimentos sociais que tem já a prática de fundos solidários e que não se identificam com a economia solidária. Isso é uma coisa. Então a gente tem uma MST, por exemplo, que tem uma prática belíssima, mas que não se identifica como economia solidária, assim como grande parte dos movimentos rurais. Né? Atualmente a gente vem estreitando os laços e fazendo um debate com o MMC, que é o Movimento de Mulheres Camponesas, e a gente está em fase de discussão, de implementação de um fundo voltado, né, gerido por esse movimento, mas que também não se identifica como economia solidária. Inclusive, é uma das pautas que a gente leva para a formação e elas, de verdade, elas param de prestar atenção, assim. Sabe, não quero ouvir. A gente fala de insistência, mas não quero ouvir. Aí tu chega no fundo e tem uma sala cheia, todo mundo conversa, todo mundo debate. Então, a economia solidária não é algo que está no horizonte desses coletivos. E, por outro lado, a gente tem um movimento de economia solidária, que talvez não esteja um pouco duro agora, mas que está muito acostumado a ser de trabalho. E que não quer discutir ferramenta de gestão coletiva de recursos. Né? Está acostumado a receber. E isso tem a ver com o nosso histórico de fundos. Né? Para mim, uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, no início, a gente tinha como meta, além do mapeamento, constituir novos fundos. Eu não sei quem colocou isso no projeto, porque não foi eu que elaborei. Mas era absurdo. Numa região onde nem se discutia fundo solidário, querer constituir fundo solidário é ridículo. Não rolou, não aconteceu. Né? Tanto que agora os grupos e os empreendimentos e os fóruns estão chamando o camping para ajudar a pensar. E a coisa só começou a fluir de fato quando São Leopoldo disse eu quero fazer e a gente vai fazer com recurso puxado. E aí os outros, porque daí elas conversam, né? Elas, porque são a maioria mulheres, assim, conversam. E agora a gente está com uma demanda absurda de trabalho porque todos os fóruns querem uma experiência como a do São Leopoldo, porque descobriram que é possível fazer. Antes, a gente ia nos espaços do fórum falar, vamos fazer uma oficina sobre fundos, vocês não sabem o que é, mas vamos conversar sobre. Gente, eram 2 dias de atividade. Na hora da avaliação, as pessoas sempre diziam, foi muito boa, achei muito interessante, mas o que a gente queria mesmo era a lista dos fundos que a gente pode acessar. Entende? Se não vem com essa informação, não me tira de casa por 2 dias. Isso de 2010 até 2013. É muito tempo. Então, a partir desse ano, insistindo sempre, indo para dentro dos fóruns, tentando aproximar os movimentos, a gente fez um encontro dos fundos solidários. Né? Agora, em outubro, foi o primeiro encontro dessas experiências. Nem as Cáritas, porque é isso, o fundo é uma ação dentro de uma entidade. As Cáritas se reúnem anualmente, mas não para discutir fundo. Né? Então é uma coisa que a gente vem conseguindo também avançar agora. E o fato de a gente conseguir nem discutir sobre experiências tão incipientes, tão mais simples, né, de serem geridas, para mim indica também que a gente não está conseguindo discutir sobre banco. E aí tem uma outra coisa que é o que dizia, assim, a gente tem uma forte presença do cooperativismo no meio rural. A gente tem uma cooperativa de crédito solidário urbana, né, que está lá em Chapecó.
PSOL, que é uma cooperativa de servidores públicos. Então, o meio urbano, ele está novo. Né? A gente tem movimentos urbanos que não se articulam, que não se reconhecem, e temos, de fato, faltam instrumentos dentro das finanças. Eu acho que é isso. Então, gente, acho que foi uma tarde bastante rica, cheia de experiências, de questões a pensar. Agradecemos uma vez mais aqui os nossos convidados que vieram de longe, não tão longe assim, não, porque o mais longe da Bahia não veio, mas já são de São Paulo para cá já é um caminho, né? E a Thalita que está mais perto, mas que é a primeira vez, na verdade. Eu acho que a gente sempre diz, vamos conversar, mas então que seja, como eu disse, a ideia é não apenas conversar sobre isso, e sim que a partir disso a gente pense os desafios que se tem pela frente para tentar avançar nessa perspectiva. Então, obrigado também pela presença de todos e todas. Apesar de ser 15 de dezembro, a gente pensou que a vai ser difícil, né? Reunião do fórum amanhã, na universidade já terminaram as aulas e tal, mas eu acho que tivemos um público legal. E vamos convidar vocês também para as próximas atividades do NEGA, que começarão no ano que vem, no ano letivo, para seguir discutindo, né? Tem pessoas aqui que fizeram os cursos de gestão de economia solidária, e estudantes, tem gente de empreendimento, tem entidades, isso é legal. E então esperamos que esse seja o início de outra série de discussões sobre esses desafios. Obrigada aí.